Fala, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Luísa Sá, eu sou setorista do Flamengo aqui no UOL e hoje a gente vai falar sobre essa semana movimentada do Flamengo, né? O Flamengo poucas vezes tem paz e essa última semana tiveram vários assuntos para a gente comentar. Vou chamar também para conversa Renato Maurício Prado e Rodrigo Matos, nossos colunistas aqui da casa, porque hoje vai ser animado, né? Hoje a gente tem muito assunto, teve muita coisa que passou, tem muita coisa para vir e o Flamengo é sempre um canhão de assuntos, né? Então, queria começar perguntando para vocês, assim, né? A gente ontem teve a exclusiva do André Hernan com o Gabigol, né? Foi o grande assunto aí dos últimos 3 dias, sei lá, 4 dias. Queria começar perguntando, vi que o Renato não curtiu muito a entrevista, né? Já vi um videozinho falando sobre isso. Queria perguntar a opinião de vocês sobre a entrevista, depois a gente vai fazer quem é o jogador e tudo mais, mas queria abrir perguntando a opinião de vocês sobre a entrevista do Gabigol. Pode começar o Renato também, que já antecipou um pouco, né, da sua opinião. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Eu não é que eu não gostei da entrevista, eu achei uma bela sacada, um belo furo do André Hernan. Agora, eu não gostei do que o Gabriel falou, né? Eu achei o Gabriel uma entrevista em que ele estava sorridente, alegre, como se estivesse comentando mais um jogo em que ele tivesse feito 3 gols, ou mais um título do Flamengo, né? Soltinho, né? Quando o momento pedia uma situação completamente diferente. No momento pedia um Gabriel sério, um Gabriel preocupado, um Gabriel arrependido de verdade pelo que ele fez, né? Mas não, fez questão de botar a entrevista num lugar onde tinha um pôster gigantesco dele de costa, né? Uma egotrip total. Eu realmente não acredito mais no Gabriel. Depois que ele, através da sua assessoria, mentiu de maneira tão descarada, dizendo que aquela foto não era verdade, eu realmente, a partir de agora, tudo que o Gabriel falar, eu vou ter sempre aquela dúvida, mas será que ele está falando dessa vez a verdade ou ele está mais uma vez mentindo? Será que quando ele diz que quer continuar no Flamengo, ele está falando verdade ou ele está mentindo, jogando para a galera? Eu, sinceramente, não, infelizmente, não acredito mais no Gabriel. Acho que o tempo do Gabriel já passou no Flamengo. Foi um tempo de muitas glórias. Ele tem um passado que vai ser lembrado sempre, ninguém vai apagar o fato dele ter ganhado 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, sendo que nas 2 Libertadores fazendo os gols da final, mas infelizmente o fim dele no Flamengo é muito ruim. Porque não é só esse episódio, são vários outros, né? E além de tudo, praticamente 1 ano e meio não jogando bulhufas, sendo realmente uma peça meramente decorativa quando entra no gramado. Eu sei que a torcida do Flamengo também não está gostando nem um pouco disso, e sei também que a diretoria já desistiu dele. Não vai dizer isso oficialmente, mas a verdade é que a diretoria do Flamengo já desistiu do Gabriel, pela vontade do presidente Rodolfo Landim. Ele nem jogava mais pelo Flamengo. Mas aí se dobrou ao pedido da comissão técnica, para pelo menos, se for necessário usá-lo, vamos usá-lo, mas vamos fazer tudo, de tudo, para negociá-lo na janela do meio do ano. Se não conseguir negociar, no final do ano ele sai, porque não vai haver mais nem sequer uma conversa para retomar uma possível renovação de contrato. A gente vai abordar bastante essa coisa da renovação, né? A gente até tem uma enquete, aproveitar para chamar os torcedores. Já estou vendo que tem bastante gente comentando sobre esse assunto do Gabigol, então deixem seu like, já sigam a gente também no canal do WhatsApp aí que está na tela e comentem, votem na enquete que a gente vai entrar nela. Rodrigo, o que você achou da entrevista, né? E também do pedido de desculpa dele ali, né? Do Gabigol, falou que conversou com o Tite, né? Com o elenco também. O que você achou da abordagem dele nesse primeiro e único, né, pronunciamento sobre o assunto? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Mais um episódio aí, como o Renato falou, da egotrip dele, né? Aquela foto gigantesca dele com a tatuagem atrás, como se tivesse um evento comemorativo. E aí começa que ele fala assim, acabou saindo a foto. Não acabou saindo a foto, ele estava com aquela camisa e aquilo aí foi um registro. Pode ter sido feito sem autorização dele, mas parece que teve uma geração espontânea, de repente apareceu uma foto. Não é isso, né? Ele estava vestindo a camisa do Corinthians. Aliás, o nome Corinthians não foi citado na entrevista. Era uma entrevista sobre a camisa do Corinthians, mas o Gabriel não botou o nome Corinthians em nenhum momento para explicar exatamente o que era aquilo, né? Aí depois ele fala assim, desculpas, mas aí começa a falar da pessoa que tirou a foto. A pessoa que tirou a foto aí é um problema dela com o Gabriel. A questão dele com a torcida do Flamengo é que ele estava usando a camisa do Corinthians e que tem todos os compromissos contratuais com o clube e compromissos emotivos aí com a torcida, né?
Então, a questão de quem tirou a foto não é uma questão que tem importância, digamos assim, no episódio. Aí depois vem com umas justificativas meio bizarras, que é comum em periferia usar a camisa de outro time. Desculpa, não vejo dessa forma. E ainda que a camisa era uma camisa por conta contra o racismo, legal, mas o Flamengo também tem uma camisa contra o racismo, por que ele não usou a do Flamengo? Então, assim, são justificativas que não param muito em pé, né, das coisas que ele falou, e ainda, no final, ele demonstra uma certa desconexão com a realidade. Quando o Hernan pergunta para ele se ele acha que a relação vai continuar igual com a torcida, ele fala assim, não, eu acho que ele vai continuar a mesma coisa, eu acho que ele não está acompanhando o que aconteceu nesses últimos dias. Aliás, está acompanhando, né, porque senão ele não tinha dado essa entrevista, mas assim, ele não parece ter percebido o tamanho da coisa, porque para ele achar que a relação vai ser igual, não vai ser igual, né? Todos os indícios que a gente tem, já teve aí no primeiro jogo de basquete, né? A gente não teve rodado no final de semana, mas já teve aí no primeiro jogo de basquete, que a torcida está bem brava e é bem capaz de apupá-lo no estádio e tal. E tem essa questão que o Renato levantou, assim, por que a gente vai acreditar na sinceridade do Gabriel se a primeira reação dele na emoção, como ele falou, foi mentir? Então, assim, ele perde bastante da credibilidade dele a partir do momento que a primeira reação dele foi mentir. É verdade, a torcida está falando muito, né, nesses últimos dias. Eu fico até curiosa para saber como é que vai ser o Maracanã recebendo o Gabigol de novo, né? O Maracanã, que até o último jogo contra o Bolívar, o Gabigol voltou, sempre quando ele entrava, quando ele aparecia para aquecer, já começava a gritar e todo mundo ficava muito animado e agora ele meio que jogou isso no lixo, né? Acho muito difícil conseguir recuperar. A gente tem um desafio aí, né, de quem é o jogador misterioso, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas acho que já posso dar a primeira dica aí do jogador misterioso, que dá para botar na tela aí já a foto do jogador, a gente consegue puxar? Boa. Esse aí tá até fácil, tá? Eu fui muito boazinha nesse desafio. E aí a primeira dica do jogador, o pessoal pode comentar também, se vocês já tiverem algum palpite também, podem comentar, que esse jogador não conquistou títulos com a camisa do Flamengo, mas ficou marcado mesmo assim para os torcedores na história do clube. Então essa é a minha primeira dica aí. Acho que a foto já começa a entregar um pouco, mas se vocês quiserem palpitar alguém, pode palpitar. Estou com palpite aqui, mas vamos esperar mais um pouquinho, vamos lá. O palpite é óbvio pela coisa da mão. Essa aí ficou mais fácil, mas vamos lá que tudo tem relação aí, né, com tudo que está acontecendo, então a gente vai, no final da live a gente fala, então, mas podem mandar os seus palpites também nos comentários, porque tenho certeza que a torcida já vai começar a adivinhar quem é o jogador. Queria voltar para vocês, né, amanhã a gente vai ter o primeiro jogo, amanhã não, quarta, perdão, primeiro jogo depois de toda essa polêmica, né, do Gabigol, e geralmente os jogos fora de casa, assim, são jogos que os jogadores do Flamengo mais são abraçados, né, o Maracanã às vezes protesta, mas fora de casa a torcida sempre faz muita festa, né, o Gabigol, inclusive, se não for o mais festejado, é um dos mais festejados sempre para tirar foto, para dar autógrafo, né, e tudo mais, e amanhã ele já vai ter esse primeiro gostinho, né, do que vai ser a relação dele com a torcida a partir de agora. Queria saber o que vocês acham, assim, que vai ser esse jogo amanhã, né? Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele provavelmente vai ter um pouco mais de minutos, assim, né? Porque o Pedro não está 100%. Daqui a pouco, na outra parte, a gente vai falar sobre a escalação e tudo mais, condição de jogo. O Pedro deve ser o titular, mas o Gabigol deve ganhar minutos. Como é que vocês acham que vai ser a recepção, assim? Será que a torcida tem algum espacinho de perdão ali, depois da entrevista, alguma coisa do tipo? Ou vocês acham que vai ser puro protesto e tudo mais? Rodrigo, pode ir. Olha, eu acho, Luiz, que a maior parte talvez esteja com bronca do Gabigol. Mas, assim, o lugar é Manaus, né? Então, não é a torcida que é mais, digamos assim, que mais cobra, que é a do Maracanã. A torcida de Manaus é super apaixonada pelo Flamengo e tal, não sei o quê. Mas, justamente, em geral, tem esses climas de festa. Mas eu acho que a entrevista de ontem, apesar da gente, tanto eu quanto o Renato, termos feito críticas aqui ao que ele falou, pode ter, talvez, amenizado um pouco para ele. É difícil a gente ter essa leitura antes de efetivamente ver o jogo, né? A manifestação do basquete foi anterior à entrevista dele.
E eu vi algumas reações aqui e ali de rede social que teve uma parte da torcida ali que ele convenceu. Não me pareceu que foi a maioria. Mas isso aí é um feeling que a gente só vai ter quando chegar no estádio mesmo. Eu não sei se chegar no estádio, quer dizer, quando a gente vir de fato a manifestação do jogo, eu acho que é bem provável que ele entre, né? Principalmente se o Flamengo for bem ali no primeiro tempo, conseguir um gol, 2 gols, alguma coisa, conseguir já encaminhar a vaga contra o Amazonas, aí a gente vai poder matar essa curiosidade. Eu acho que tem que ter uma parte ali menor da torcida que ele talvez tenha convencido. O que você acha, Renato? Eu acho que ele vai ser hostilizado por alguns torcedores. Não sei se pela maior parte, mas por alguns torcedores, sim. E eu uso como termômetro isso, 3 comentários de torcedores diferentes de Manaus, que na minha live no meu canal, já avisaram que vão protestar contra o Gabriel. Depois da entrevista. Já 3 torcedores, eu sou de Manaus, não sei lá o quê, o Gabriel para mim acabou, o Gabriel para mim não joga mais no Flamengo. Tá? Não acredito que vai haver uma manifestação grande contra ele. Mas vai ter gente gritando traíra, vai ter gente gritando coisas contra o Gabriel. Pode ser que a maior parte da torcida, até porque quase nunca viu os jogadores do Flamengo, né? Não é normal o Flamengo jogar em Manaus, tem aquela paixão de ver o jogador de perto. Tá? Pode ser que ainda muita gente vai querer tirar foto com ele e tudo, mas vai ter protesto. Pelo que eu sei, pelo que eu senti, pelo que eu tenho lido, vai ter protesto. E estou com você, Rodrigo. Acho que a maioria pode ter uma parte ter comprado o barato dele. Mas eu estou sentindo essa parte muito pequena. Pelo menos pelo que a gente sente nas redes sociais e nas lives que a gente faz, eu estou sentindo essa parte que aceitou as desculpas, vamos assim dizer, muito pequena. Muito pequena mesmo. E no Maracanã, no jogo contra o Milionários, né, no jogo na outra semana, aí eu acho que ele vai sentir realmente o peso da torcida. E eu não me espantarei se, por exemplo, aquela bandeira que tem a cara dele, né? Tem 3 bandeiras que eles levantam sempre, né? São a do Zico, do Adriano e do Gabriel. Não sei se essa bandeira não virá com um X no meio da cara do Gabriel. Teve uma manifestação de torcidas organizadas, né, Renato, contra ele. Então, de fato, vai ser um... Eu acho que no Maracanã o ambiente talvez seja mais difícil, de Manaus é mais enigmático, digamos assim, para ele saber como é que vai ser a reação. E sempre a rede social é um termômetro, mas um termômetro imperfeito, né, Renato? A gente nunca sabe exatamente o quanto de vida real, porque, em geral, quem está mais exaltado é quem mais se manifesta, né? No estádio a gente que vai saber direito. Não precisa mais nada, né? Até esse episódio da camisa do Corinthians, o Gabriel era muito hostilizado nas redes sociais e chegava no Maracanã e a torcida gritava o nome dele, entendeu? Então, é um termômetro imperfeito, eu concordo com você. Mas eu acho que dessa vez ele está conseguindo a unanimidade, pelo fato de 3 torcidas organizadas terem feito manifesto contra ele, né? E torcidas organizadas importantes, né? A raça rubro-negra foi uma das que se colocou contra ele. E era um pilar dele, né, Renato? Se a gente for pensar, porque assim, o que o Gabriel tem na história do Flamengo? Teve 4 anos muito bons, né? Ótimos alguns e outros muito bons, mas ele já não entrega desempenho técnico, 1 ano e meio quase, né? Talvez no inicinho do ano passado ele ainda estivesse jogando alguma coisa. Então ele não tem desempenho técnico, não tem a preferência da comissão técnica, porque o Tite prefere um estilo de jogo que não casa muito com o dele, e não tem a diretoria do Flamengo que estava levando em banho-maria a renovação dele até antes desse episódio, né? No sentido de que ela ia ver, se ele tivesse algum desempenho excepcional, ela podia se mexer para tentar renovar, mas se acontecessem coisas ruins, que foi o caso, aí ela certamente ia deixar a coisa ir até o fim do contrato. Então, aí o que ele tinha de aliado era a torcida, ele perdeu o único aliado que ele tinha. Então, o ambiente dele ficou muito complicado, né? Para reconquistar isso, eu sequer sei se ele vai ter tempo em campo o suficiente para tentar fazer uma virada dele, até porque, tecnicamente, ele está mal, né? Você vê que entra em campo, ele não tem tempo para cortar, para se antecipar numa bola. Parece muito difícil você ver um cenário de que o Gabriel se recupere e se mantenha no Flamengo depois do fim do contrato. Por isso, até que eu acho ele meio desconectado com a realidade, quando ele fala assim, não, eu vou renovar, minha prioridade é essa, então não sei o quê. Não sei se era um discurso só ali para o consumo externo, mas me parece meio desconectado ele achar que as coisas vão andar assim, que ele vai continuar no Flamengo tudo bem e tal, não sei o quê. Inclusive, ele usou flamenguista, né? Já está há 5 anos aqui, ainda não sabe que é rubro-negro.
Eu acho que a torcida ficou bastante decepcionada, né? Eu acho que não é nem um sentimento, às vezes, de raiva, é mais decepção. E isso muitas vezes é pior, né, pro jogador, porque muitas vezes isso não tem volta, né? Raiva dá e passa, mas decepção é muito difícil de você recuperar, ainda mais não jogando, né? Eu ia até perguntar se, de alguma forma, ele pode conseguir um perdão da torcida, mas eu acho que no atual cenário é muito complicado, né? Talvez se ele, de novo, decidisse um título, alguma coisa do tipo, poderia repensar aí a situação, mas nesse atual cenário fica muito complicado. A gente até botou uma enquete lá no grupo, né, do WhatsApp, para quem ainda não está no grupo, tem o QR Code aí na tela para vocês entrarem. E agora, o que tem que acontecer com o Gabigol? E aí, para minha surpresa, eu acho que de vocês também, 11 mil votos para ele já pediu desculpas, está tudo bem, passou. A galera tem uma galera nesse clima aí, mas tem também bastante gente que acha que ele tem que sair do Flamengo e não tem mais clima. Essa janela do meio do ano. Luísa, Oi? as pessoas que acham que ele tem que sair, quantas são? São 11 mil que... São 4.700 que acham que ele tem que sair. Então é uma maioria significativa que achando que ele perdoou. 62% dizem que ele não, mas sair. Tem outras duas opções. Acho que ele tem que ficar, mas tem que levar um gelo, 2 mil votos, e 400 pessoas votaram que acham que desde o início ele tinha que ser mandado embora. Então, basicamente, 62% para não, a história dele no Fla acabou, 22% para sim, ele ainda merece uma chance, e 19% para esperaria até o final do ano. Essa aí percentual nesse momento. Essa aí, o que eu estava falando, é a enquete que está no nosso canal do WhatsApp. Essa que você falou é se o Flamengo deve renovar com o Gabigol. E aí eu trago também, vocês já falaram um pouquinho, né, sobre se ele deve renovar. Ele ali no final da entrevista diz que ainda quer renovar, que a prioridade dele é o Flamengo, apesar de no final do ano passado ele não deixar tão claro assim, né, que a prioridade dele era ficar no Flamengo. Ele deixou um pouco em aberto, né, se ele que ele ia jogar esse último ano pelo Flamengo, e pelo menos isso. Então, ali no final do ano passado, o discurso era esse, naquela entrevista que ele deu, e agora já a prioridade é o Flamengo, quer ficar, ama o Flamengo. E eu queria saber o que vocês acham, assim, se tem algum tipo de clima, né? A diretoria não quer, a informação que o Renato deu, e que eu também ouvi no Flamengo esses últimos dias, é que a diretoria também não quer, porque até o Marcos Braz, que era um cara que ainda apoiava ali, né, de certa forma, ia buscar a renovação dele, se decepcionou com o episódio. O elenco também ele já não tem mais tanto prestígio quanto ele teve em algum momento passado. Mudou, né? O Gabigol, nesse último ano e nesse ano agora, ele foi perdendo um pouco de ambiente ali, né? Enfim. E aí eu queria saber se vocês acham que tem algum cenário que vale a pena renovar com ele no final desse ano, se tem algum jeito dele ter essa renovação, até porque o Corinthians observa a situação, né? Tinha um papo ali no Palmeiras também. Enfim, certamente o mercado está de olho aí nesse desdobramento do Gabigol, e vou aproveitar para pedir para a torcida votar aí na nossa enquete, que estou vendo que está bombando, tem quase 600 votos já. Renato, o que você acha? Não, eu acho que não tem mais jeito. Sinceramente, não acredito que tenha jeito. A não ser na super improvável situação de que, de repente, o Pedro se machuca e ele vira titular e ele começa a mostrar de novo o futebol que ele já jogou em 2019. Por exemplo, nesse jogo em Manaus, é um jogo complicado, hein? É um jogo complicado. Está todo mundo achando que o Flamengo pode resolver no primeiro tempo. Tá? A gente viu aqui no Maracanã que não foi um jogo fácil como o Flamengo esperava. Lá em cima, então, esse time acabou de ganhar do Santos. Esse time é um time que, jogando lá em cima, então, é complicadíssimo. Eu acho que, por exemplo, se o Pedro não fizer gol, o jogo estiver complicadíssimo, o Flamengo estiver indo para os pênaltis, perdendo por 1-0. De repente, o Gabriel entra e faz 2 gols. E vira o jogo para o Flamengo. Aí, é claro, bate no coração do torcedor. Poxa, o Gabriel voltou, o Gabriel está voltando. Quem não quer o Gabriel de 2019 de volta? Todo mundo, apesar das restrições, nada disso estaria com essa dimensão se o Gabriel estivesse jogando bola. Se o Gabriel estivesse jogando bola, fazendo gol, mostrando o futebol que ele mostrou nos primeiros 4 anos dele no Flamengo, até o episódio da camisa do Corinthians seria minimizado. Ia causar um frissonzinho ali, mas ninguém falaria em mandar o Gabriel embora. O problema maior é que o Gabriel não está jogando nada desde que ganhou a Taça Libertadores pela segunda vez. Desde aquele episódio que ele se declarou em férias e depois, no último jogo da temporada, voltaram todos os titulares, inclusive o Gabriel, para a despedida dos 2 Diegos.
e o Diego, no campo, tirou a camisa e deu a 10 para ele, desde ali, nada. O Gabriel é uma sombra do que ele já foi. E acumulando uma série de atitudes fora de campo complicadíssimas. Complicadíssimas, entendeu? Tem uma coleção, se você quiser. Para mim, a mais grave não foi nem a camisa do Corinthians. Para mim, a mais grave, e com consequências mais graves, foi a arrogância, a idiotice que fez no exame antidoping. O Gabriel está, no momento, suspenso por 2 anos. O problema é que ele conseguiu um efeito suspensivo, mas ele está, se quando for julgado, mantiverem ou até aumentarem, até a possibilidade de aumentar no CAS, ele vai ficar fora do Flamengo, independentemente do Flamengo querer ou não. Então, o que eu acho é que é muito pouco provável. Eu acho que somente uma redenção em campo poderia fazer com que o Flamengo repensasse a decisão, que já me parece tomada, e que com algumas informações que eu tenho já está tomada, de que o Flamengo quer se livrar do Gabriel. Idealmente, na janela do meio do ano. Se não der jeito, se não tiver ninguém... Porque as pessoas dizem assim, o Corinthians quer, o Cruzeiro quer. Esses times têm dinheiro para pagar o salário atual do Gabriel. Não é nem o que ele vai querer. O atual, que é em torno de 1,2 milhão, entre 1,2 milhão e 1,5 milhão. Vocês acham que o Corinthians e o Cruzeiro têm dinheiro para pagar isso? Duvido. Até o Palmeiras, que é o clube mais rico, dificilmente vai querer bancar um Gabriel vindo com essa carga de problemas todos e ainda querendo luvas. A renovação que ele acertou com o Braz e o Spindle, os agentes dele acertaram, era de um aumento considerável no salário e mais 7,5 milhões de euros de luvas. Isso Eric Faria contou na TV Globo. Imagina, quem é que vai dar isso para o Gabriel? Eu acho muito pouco provável. Eu acho que o Gabriel sai do Flamengo e vai ter dificuldades de encontrar um clube que mantenha o seu padrão salarial. E você, Rodrigo, acha que tem alguma forma dessa história não acabar desse jeito? Não é o cenário mais provável, mas há alguma possibilidade. Futebol é essas coisas, né? Tem umas reversões, às vezes, que a gente não vê. De fato, se ele tiver uma oportunidade de jogar durante um longo tempo e conseguir... Mas você já vai ver a quantidade de coisas que já são improváveis. Ou seja, ele jogar durante bastante tempo, visto que tem um titular, que é o Pedro, que está jogando muito melhor, e ainda tem um desempenho bom, coisa que ele não vem tendo há mais de um ano. Então, se você fosse analisar friamente a renovação do Gabriel, muito antes de acontecer esse episódio do Corinthians, ela já não fazia sentido, né? Sob o ponto de vista técnico. Ele não estava jogando, não estava entregando, você vai renovar. Ele pediu 50 milhões de reais para a apuração que eu tive no final do ano passado, de luvas, mais o salário ali e tal, não sei o quê. Que foi uma proposta que não foi aceita pelo clube, que deu aquela travada geral, né? Parou lá na presidência, no Landim. Agora, certamente, se houvesse a negociação, está parada de novo e não tem nenhum motivo para voltar. E se não acontecer nada de novo em relação ao que está posto hoje, não vai ter negociação de renovação. Vai simplesmente se esperar o fim do contrato, ou se surgir alguma coisa no meio do ano, tiver alguma compensação por uma liberação que seja interessante para o clube, é possível que o clube empreenda isso com a complicação que tem, que é de tentar arrumar um substituto para o resto da temporada, né? Um centroavante reserva. Já viu que o Carlinhos ainda não dá conta de ser esse reserva do Pedro, né? Então, hoje o cenário é muito improvável, porque o cenário inicial, que era da diretoria do Flamengo, que era deixar a coisa rolar para ver o que ia acontecer na temporada, foi uma temporada catastrófica para o Gabriel. Primeiro suspenso por doping, por aquela confusão toda que ele armou no ano passado, e agora com esse episódio aí, que o Renato tem razão, tem muito a ver com o acúmulo de coisas, né? Se fosse, o Gabriel está no pleno 2019 com 40 gols nas costas, é claro que a reação ia ser diferente. Mas, do jeito que está posto, quer dizer, má fase técnica, e aí um monte de coisas que já envolveram ele, como antidoping e como outras confusões que ele se envolveu nesse período, né? Uma suposta contusão no ano passado, que ele praticamente não jogou, essa pressão sempre para ele ser titular, que incomoda, claro, ficou clara a comissão técnica, quando ele estava lá na beira do campo, queria bater um pênalti, entrar e tal. Todas essas coisas vão acrescentando. Aí, quando tem um episódio limite como esse, ninguém acaba ficando do lado dele. Eu digo ninguém ali dentro do Flamengo. Então, hoje, o cenário é muito improvável que ele fique. Agora, dizer que nunca, não dá para dizer, porque o que pode acontecer dele voltar a jogar, ter tempo,
e jogar bem, e aí ele criar de novo uma pressão e conseguir reverter esse ânimo da torcida. Mas não é o que está se desenhando atualmente. Acho que se o Pedro tivesse ido para a Copa América, ele ainda podia ter um espaço ali, né, durante esse período, que são vários jogos, né? De repente ele podia ser titular ali, mas não é. Nem o Pedro foi para a Copa América. Então para outra solução, né? Se precisasse botar de repente o Bruno Henrique para jogar de centroavante, não sei, porque o Gabriel tá entregando tão pouco que aí você vai dar tipo 90 minutos para ele. A gente vai para a segunda dica, né, do nosso jogador misterioso aí, que muita gente tem certeza que já está sabendo quem é. No último ano dele de Flamengo, ele também viveu um certo drama ali com a diretoria, acabou não ficando no Flamengo, mas também viveu um drama aí, assim como o Gabigol está vivendo um drama aí sobre vai ficar, não vai ficar. Ele ainda tinha mais tempo de contrato, mas também viveu ali uma certa dificuldade ali com a diretoria para permanência no Flamengo. Alguém quer arriscar alguma coisa ou a gente vai para a última dica daqui a pouquinho, antes de liberar o Renato mais tarde? Ou deixamos para depois? Vocês que sabem, se vocês quiserem arriscar, tudo bem. Ele atuou no Império? Atuou no Império. Ele foi marcante no Império aí. A gente vai para a terceira dica e aí a gente traz. Não tem mais dúvida. Mas tá ficando bem fácil. Isso aí a torcida ainda não sabe. Já tô vendo aqui. Por conta de problemas financeiros, né, Luiz? Naquela época era mais complicado. A galera já mata, né? Já tô vendo uma galera aqui acertando. Mas vamos passar para o próximo assunto, né? Porque quarta-feira é dia de Copa do Brasil, né? O Brasileirão tá parado, mas a Copa do Brasil não. E o Flamengo, a princípio, a gente vai botar aí uma provável escalação, né? Que foi o que a Tite treinou hoje, lá no Ninho do Urubu, né? O Flamengo ainda treina amanhã, antes de viajar para Manaus, onde enfrenta o Amazonas na quarta-feira, pela terceira fase, né? O Flamengo venceu só de 1-0 o jogo de ida, poderia ter ampliado um pouco mais, né? Então acho que a torcida esperava isso. Inclusive foi o jogo que o Gabigol voltou, né? Depois da suspensão, foi absolutamente apoiado, festejado, e agora ele vai enfrentar o Amazonas diante de um outro cenário, né? Se a gente puder jogar aí a provável escalação, para eles poderem comentar também, o que eles acham, né? Se vocês acham. Queria saber se vocês acham que deveria. Claro, né? O Flamengo vai ter 2 rodadas aí de brasileiro sem jogos, né? O Tite estava reclamando bastante dessa sequência, poupa, não sei o quê. Se vocês acham que esse realmente é o time que tem que ir a campo, né? Lembrando que o Léo Pereira está machucado, ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, então ele é desfalque confirmado, assim como o Bruno Henrique continua fora, e pelo que eu apurei aqui, ainda está sem previsão certa aí de retorno ao Flamengo. Então, Léo Ortiz deve entrar na vaga dele, né? Foi quem treinou no time titular. Amanhã tem mais um treino para bater esse martelo. Tem o Ayrton Lucas, eu não tinha reparado, né? Peço perdão na arte, mas a escalação que eu tinha botado é o Ayrton Lucas como certeza. E ali no meio o Pulgar volta a ser relacionado, mas a princípio o Alan continua como titular. Amanhã no treino a gente vai ter certeza. Queria saber o que vocês acharam dessa escalação, da opção. O Matheus não é capaz de ser escalado também, Luísa? Porque ele vem sendo escalado nas Copas. Isso. Né? O Matheus eu Cunha, peço desculpa aí para a produção, porque eu estava envolvida em outras coisas aqui, e aí eu não prestei atenção na escalação. Eu vou falar a escalação aqui, fica mais fácil. Peço desculpa aí, produção. Ferrei a produção completamente. Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Alan, ou Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Cebolinha ali na frente. Essa arte já estava me dando um infarto. Ver novamente Luiz Araújo e os pontinhos. Foi mal. Eu já estava quase dando uma cambalhota de costas aqui. Eu não chequei a arte, eu peço desculpa. Eles me mandaram, mas eu estava apurando coisa aqui, aí eu não chequei. Peço 1000 perdões para a produção, não vai mais acontecer. Mas é isso, a escalação provável, essa que eu falei agora. Rodrigo, o que você acha? Se o Tite deveria ir com mais algum reserva, né, para aproveitar esse jogo da Copa do Brasil? Lembrando o Matheus Cunha, né, o Tite fez essa promessa aí para o Matheus Cunha, que ele seria o goleiro da Copa do Brasil, né, e vai manter, até o momento, vai manter esse revezamento, né, com o Rossi. O que você achou da escalação provável aí? Lembrando que amanhã pode mudar, porque tem mais um treino, né? Luísa, se tivesse tido um Flamengo e Vasco no fim de semana, o brasileiro não tivesse parado, eu acho até que faria sentido dar uma mesclada com reserva. Uma vez que o time está uma semana sem jogar e vai passar mais uma semana para jogar com Milionários, vai poupar para quê exatamente, né? Para deixar todo mundo treinando o tempo inteiro ou tomando cerveja com a camisa do Corinthians?
sabe? É melhor botar a maior parte dos jogadores em campo. Enfim, posto que você vai ter esse período longo de... E o time que tem funcionado, que funcionou contra o Corinthians e contra o Bolívar, foi com o Gerson jogando de ponta, armador ou armador, quarto homem, como que a gente queira chamar ali pela direita, e essa escalação ali com o Alan de la Cruz, segundo volante, e o Arrascaeta ou o Lohan, né, como ponta de lança. No caso, o Arrascaeta está retomando o ritmo. Eu nem acho que ele não teve uma partida muito boa contra o Bolívar, mas foi a partida de volta dele. Então, acho que faz sentido pelo menos jogar o primeiro tempo, até metade do segundo e tal. Acho que até que ele já deve estar melhor fisicamente. Acho que essa escalação faz todo sentido e eu, se fosse ele, manteria o Alan no lugar do Pulgar, porque o Pulgar teve a questão da contusão, mas quando saiu também não estava numa grande fase, né? E o Alan está jogando boas partidas. Então, acho que faz sentido que ele seja escalado. E é um time que aí talvez tenha mais alternativas para tentar... Eu acho que o Amazonas não vai jogar tão fechado quanto jogou no Maracanã, porque a própria declaração do Adilson Batista, quando ele veio para o Maracanã, era que ele queria deixar a vaga em aberto, digamos assim, levar o jogo para Manaus com a vaga ainda em aberto e que lá ele ia jogar de uma forma para tentar levar a vaga. Então aí você vai ter mais espaço para o Flamengo jogar do que aquele time muito fechado que, se a gente lembrar, o Amazonas praticamente não saiu de trás, nem o pontinho esquerda, que está me faltando o nome, que era o principal escape deles, mal recebia a bola ali. Então eu acho que vai ter uma postura diferente do Amazonas, mas a escalação do Tite é a escalação que faz mais sentido, e entre o Alan e o Pulgar eu iria de Alan, porque tem jogado bem. Renato, o que você acha? Pulgar, o Alan entrou bem, né? Ele até surpreendeu, acho, de certa forma, porque ele não vinha conseguindo ter sequência alguma no Flamengo, mesmo alguns jogos que ele poderia ter uma oportunidade por desfalques, né, por lesão, ele não conseguia ter essa chance, e aí agora ele teve, né, acho que por falta também de alguém ali no lugar dele, e foi bem, né, tá indo bem, tá conseguindo, acho que corresponder ao que o Tite esperava dele. Eu ainda não sou dos maiores fãs do Alan, não. Eu esperava muito mais dele, e ele custou começar a fazer umas atuações ok. Eu acho que as últimas atuações dele são ok, mas eu esperava mais. Um jogador que custou o que o Alan custou, eu esperava que ele jogasse um futebol parecido com o do Pulgar, quando o Pulgar estava bem. Porque o Rodrigo tem razão, antes de se machucar, o Pulgar também não estava na sua melhor fase. Mas eu realmente, na quarta-feira, começaria ainda com o Alan, porque o Pulgar está vindo de contusão, né? Ninguém sabe como é que ele está ainda, ele está 100%, não deve estar com fôlego para correr 90 minutos. Então, eu começaria com o Alan e durante o jogo, talvez no segundo tempo, eu pusesse o Pulgar para ele começar a ganhar ritmo. O resto é o time que você falou mesmo. Eu só não gosto muito desse negócio de goleiro de Copas. Eu sei que isso aí é comum na Europa, né? Que tem lá as Copas, da Copa do Rei ou Copa da Inglaterra, né? Eu não gosto muito. Eu acho que goleiro tá bom, tem que jogar. O outro entra quando, sei lá, um jogo muito fácil, você bota ele para ganhar ritmo. Esse jogo é um jogo perigoso. Eu não sei se é uma boa ideia botar o Matheus Cunha. Mas o Tite adora, né? O Tite é macaco de imitação do futebol europeu. Então, esse negócio de goleiro de Copas, ele copiou de lá e está achando que está abafando. Tomara que o Matheus Cunha não falhe, né? O Flamengo, se tomar um gol amanhã e ficar atrás no placar, vai ser uma coisa complicada, hein? Aquela torcida vai enlouquecer. O presidente do Amazonas já disse que vão entrar, parece que 4 mil rubro-negros, no máximo. O resto é tudo torcida do Amazonas. Esse não pode nem com camisa do Flamengo, porque você está em outro setor. Eu acho que pode ser um jogo complicado. Mas o resto do time é isso mesmo. É o Gerson fazendo o quarto homem pela direita, entendeu? É 4-4-2. Acabou aquela mania do 4-3-3 com pontinhas, graças a Deus. Ou pelo menos acho que acabou, né? Porque na última entrevista coletiva, ele admitiu que ele estava jogando no 4-4-2, mas disse, mas temos também a opção do 4-3-3. Quase que eu gritei daqui, cala a boca, Magda, pelo amor de Deus, você finalmente encontrou seu time, seu modo de jogar, você ainda vem querer teimar com aquele 4-3-3 com pontinha. Mas, enfim, o time é esse por aí mesmo. Vai ser um jogo com ingressos caríssimos, né? O pessoal estava reclamando muito. É meio difícil essa tese do presidente do Amazonas, que ele só vai ter torcida do Amazonas com esse preço aí de ingresso e só 4 mil da torcida do Flamengo. Se for isso, então o estádio vai ficar vazio, é isso? Acho meio improvável essa tese dele aí, mas vamos ver.
Realmente. E vai ter uma mudança na zaga também, né? O Léo Ortiz contra o Bolívar, o Tite usou o Davi Luiz, inclusive o Léo Pereira tinha sentido na véspera do jogo contra o Bolívar, o Davi Luiz treinou no lugar dele, mas no final o Léo Pereira foi titular, sentiu de novo, precisou sair, e a escolha ali foi o Davi Luiz. Vocês acham que preferem, né, o Davi Luiz? O Léo Ortiz ainda não teve muitas oportunidades, né? Também ele chegou no Flamengo sabendo disso, mas ele vai reeditar, né? Finalmente essa dupla com o Fabrício Bruno ali do Red Bull Bragantino, que foi muito bem, né, no Red Bull Bragantino, eles vão ter a oportunidade de reeditar essa dupla. Vocês acham que o Léo Ortiz é a melhor opção ou vocês preferem ainda o Davi Luiz, que tinha uma grande expectativa quando chegou no Flamengo, acabou perdendo a vaga ao longo desses últimos anos aí e agora está disputando essa vaga com o Léo Ortiz aí para ver quem é que entra quando um dos dois sai, né? Porque ainda não conseguiram nem ameaçar muito ali o lugar do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Vocês acham que é a melhor opção o Léo Ortiz mesmo? Gostaram quando ele entrou no campo? Luísa, o Léo Ortiz não ser titular ainda é um absurdo completo. O Tite pediu o Léo Ortiz, o Flamengo gastou uma grana preta no Léo Ortiz, perdeu um tempão negociando, no final pagou o que o Bragantino queria para ficar no banco, para ser terceira opção, para o Davi Luiz entrar antes dele. Isso é maluquice da cabeça do Tite, né? Maluquice completa. O Davi Luiz, hoje em dia, tem uma grande utilidade no Flamengo. Ele é realmente um cara que incentiva os companheiros, que dá boas dicas profissionais, que é querido por todo mundo. Ótimo, transforma ele em supervisor. Mas quem tem que jogar é o Léo Ortiz, gente, não é o Davi Luiz. O tempo do Davi Luiz já passou. Não dá nem para combinar. Não, o Davi Luiz ainda está jogando muita bola, não está jogando nada. Quem está jogando para caramba, quem jogava para caramba no Bragantino era o Léo Ortiz. O que o Tite precisa fazer é decidir quem vai ser companheiro do Léo Ortiz. Se vai ser o Fabrício Bruno ou se vai ser o Léo Pereira, quando o Léo Pereira estiver bom. Porque o cara foi trazido, por quê? Entre outras coisas, porque era considerado um cara que era praticamente um jogador de meio campo na zaga. Sabia da saída de bola, passes verticais, enfim. E a gente não vê o cara jogar. Não faz o menor sentido para mim o Léo Ortiz ser banco desse time. E agora, então, esse negócio do Davi Luiz, o Tite é político, o Tite quer ficar bem com o Davi Luiz, o Tite gosta de fazer essas paneladas, entendeu? Para dizer que tem o elenco inteiro na mão. Para mim, não tenho a menor dúvida. O Léo Ortiz tinha que ser titular. E qualquer zagueiro que se machuque, quem tem que jogar é o Léo Ortiz. E você, Rodrigo, concorda? Está nessa linha aí de pensamento também? Não. Mas, assim, concordo que o Léo Ortiz deveria estar na frente da fila do Davi Luiz. Nem acho que o Davi Luiz está tão mal assim. Quando ele entra, não tem comprometido. Mas eu acho que o Léo Ortiz é um zagueiro melhor hoje e que ele deve estar na frente da fila. Eu acho que o que aconteceu é que o Flamengo fez um carioca, se não te lembrar, que não tomou gol, né? Então não ficou aquela coisa da zaga que não tomava gol, o Tite mexia numa zaga que não tomava gol. Por que exatamente, né? Teve essa questão. Depois a zaga o time começou a ter problemas defensivos, que não foram exatamente por causa da zaga, porque o Léo Pereira e o Fabrício Bruno não cometeram grandes erros nessa período de oscilação do Flamengo. Mas aí você tinha mais dificuldade de trocar. Eu acho que esse é o segundo jogo que o Léo Ortiz vai começar jogando, né? O outro foi contra o Bragantino, quando o time precisava sair melhor a bola. Então, eu acho que assim, em alguns jogos faz sentido mesmo que, independente da contusão do Léo Pereira, que ele seja o titular. Quando você precisar de uma saída de bola melhor, isso ele dá. Só que eu acho que, por exemplo, se fosse para melhor saída de bola, seria para ele jogar com o Léo Pereira, que agora está machucado, né? Porque o Fabrício, eu acho que tem, apesar de ser um zagueiro muito bom, pelo alto, na velocidade, no combate direto e tal, ele tem uma saída pior que os outros dois. Acho que poderia ter um revezamento ali entre os três, e que o Léo Ortiz, inclusive, está sendo treinado para ser um eventual substituto de volante, né? Ele já entrou em alguns momentos, o Renato falou ali que é tipo meio de campista. Eu acho que o Tite vai usar em alguns momentos, se precisar, quando o Pulgar estiver na Copa América, e aí por algum motivo o Alan não puder jogar, é capaz do Léo Ortiz aparecer ali como primeiro volante. Mas eu acho que faz sentido que seja ele que jogue amanhã contra o Amazonas. Lembrando que no meio do ano tem janela, né? Os zagueiros do Flamengo já estavam numa expectativa de receber proposta. O Fabrício Bruno. Né? Mais do que o Fabrício, principalmente, né? Porque foi para a seleção e aí acaba tendo uma repercussão maior do que o Léo Pereira, né? Ele acabou não recebendo as propostas que ele esperava que ia receber no meio do ano. Foi para a seleção, talvez agora no começo do ano, né? Talvez agora no meio do ano ele receba algumas procuras aí. Vamos ver como é que vai ficar. De repente o Léo Ortiz vai começar a ter realmente mais oportunidades. Fabrício Bruno também tinha expectativa, né? Se ele ia aparecer nessa lista do Tite, ou do Tite não, do Dorival ou não. Enfim,
Vou ter que me despedir do Renato aqui, mas primeiro, queria dar o resultado parcial dessa enquete, né? Que se o Flamengo deve renovar com o Gabigol, 62% acham que a história dele no Flamengo acabou, 21% acham que ele merece uma chance e 17% esperariam até o final do ano para definir se tem clima ou não para renovar. Então, continuem votando. Não esqueçam de dar like na live, de se inscrever no canal e tudo mais para continuar recebendo os conteúdos do UOL, que tem conteúdo aqui o tempo todo. Tem live do Flamengo toda segunda-feira, às 5 horas. Então, continuem aí dando uma moral para a gente e para o canal do UOL. Bom, vou para a última dica do jogador misterioso, que agora todo mundo já sabe quem é. E aí a gente revela quem é e depois eu me despeço do Renato. A última dica, o Renato já até antecipou a minha dica, que a gente fala, né, dos jogadores históricos de 2019, aquele quarteto, e esse cara formou uma dupla de ataque muito famosa com outro ídolo do clube, o famoso Império do Amor. Então, se vocês quiserem dizer aí ao mesmo tempo quem é o jogador, foi o último camisa 99 do Flamengo, né? Escolhi ele porque ele vestiu a 99 e agora o Gabigol vai vestir essa camisa depois de perder a 10. E tem outra coisa emblemática, né, do Wagner Love, né? Que é a coisa dele ter sido devolvido quando entrou a gestão Bandeira, porque o Flamengo estava quebrado, e essa devolução é emblemática no sentido de que é o início do que veio a ser a recuperação financeira do clube, né? A devolução do Wagner Love, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar o time russo, né? Era o Shakhtar, ou era o... Não era o Shakhtar, era o Spartak, né? Spartak, que era 10 milhões de euros. Era o CSKA, não era? CSKA. Aí. Exatamente. Foi a devolução do Wagner Love e a demissão do Dorival, né? As duas coisas são de grana. O Flamengo vivia tempos sombrios, né? Nesse período aí. O Flamengo começaria a viver tempos iluminados a partir de decisões como essas, né? A partir dessas duas decisões, o Flamengo começa... né? Ela tem que pegar todo o dinheiro da Adidas e entregar para o governo para pagar imposto de renda. Enfim, claro que foi. Decisões acertadas na época, né? Mas foi o que começou a pavimentar a recuperação que o Flamengo vive hoje. Isso. Com certeza. Bom, Renato, obrigada pela sua presença. Queria que você terminasse falando sua expectativa para esse jogo amanhã, né? Promete ser um jogo complicado. Quarta-feira. Amanhã não, quarta-feira. Perdão. Se o Flamengo fizer igual contra o Bolívar e abrir o placar cedo, já ajuda bastante também. Né? Isso aí é sempre uma maravilha, né? Fazer um golzinho no início é famoso... Me esqueci a expressão que eu ia usar, não sei lá o que, de mel no coisa. Enfim, mel na chupeta, não é isso? Mel na chupeta. Bom, comprei. Obrigado, Luísa. Acho que vai ser um jogo mais duro do que se espera, a menos que o Flamengo coloque o melzinho na chupeta e faça um gol logo de cara. Se fizer um golzinho logo de cara, aí periga até disparar uma goleada, porque o Amazonas vai ter que jogar para virar um jogo muito difícil, lembrando que o Flamengo ganha por 1-0. Se perder por 1-0, ainda tem pênalti, mas cá entre nós, se for para os pênaltis com o Amazonas... Mas se jogar como jogou nos últimos 2 jogos, eu acho que ganha, talvez até com uma certa tranquilidade. Jogou muito bem os 2 últimos jogos. Valeu? Beijo para você, Luiz. Abração, Rodrigo. Até a próxima. Tchau. Valeu, Renato. Bom, continuem votando aí na nossa enquete. A gente tem ainda um último assunto aqui para tratar. Eu queria chamar o Bruno Braz, nosso repórter aqui do UOL, que fez uma matéria bem interessante hoje sobre o estádio, né? O estádio do Flamengo é um assunto que vem e volta e agora parece que está caminhando. E o Bruno fez uma matéria bem interessante sobre como a reforma de São Januário pode ajudar o Flamengo. Bem-vindo, Bruno, e fala um pouquinho para a gente aí como é que anda esse assunto estádio, né? Obrigado, Luísa, Rodrigo. Luísa, tentei te substituir à altura aqui nesse período que você estava de férias, uma hora a moleza tinha que acabar, né? Esse teu período de férias... Chinelinho é fundamental. Esse período teu de férias aí, o Flamengo foi uma loucura. Graças a Deus você está de volta. Bom, mas é um prazer estar falando com vocês. Bom, sobre essa matéria que eu dei hoje, que é o seguinte, Vasco e Flamengo eles têm um ponto em comum em relação a esse tema do estádio, que foi um assunto que surgiu através da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, que se chama o potencial construtivo. Muita gente tem dúvida, eu vou tentar ser assim, o mais didático possível e resumir bem o que seria um potencial construtivo, que é o seguinte, a legislação urbanística da cidade ela determina limites para as edificações nas diferentes regiões. No caso de um estádio de futebol, por exemplo, São Januário, Gávea, tem aquela parte do gramado
que obviamente ali não é construída uma edificação naquele trecho. Então, a prefeitura estipula, por exemplo, nesse pedaço de gramado e em outros, quanto que uma edificação poderia aumentar ainda mais. Então, faz um cálculo aí do potencial. Em cima desse cálculo, que é em cima de metros quadrados, né, de quanto poderia crescer na obra, estipula-se um preço. E aí, qual é o mecanismo aí que acaba vai ajudar o Vasco e pode ajudar o Flamengo? A prefeitura está transferindo o potencial construtivo, no caso do Vasco, de São Januário para outras regiões da cidade. O que acontece? No caso da prefeitura, como o assunto do Vasco já está bem mais avançado, a prefeitura já aprovou e definiu que o potencial construtivo de São Januário vai ser deslocado e disponibilizado tanto para a região da Barra da Tijuca, na Barra, zona oeste do Rio, como na Avenida Brasil. Então, e aí o que acontece? Empresas interessadas em comprar esse potencial construtivo chegam para o Vasco e falam: Vasco, eu estou querendo comprar aqui seu potencial construtivo para usar aqui na Avenida Brasil, ou estou querendo comprar teu potencial para usar na Barra. O Vasco calcula que, vendendo todo esse potencial construtivo, consegue arrecadar cerca de 500 milhões de reais, que aí a prefeitura já colocou isso como uma obrigação no contrato do projeto, de que obrigatoriamente o valor arrecadado precisa ser usado na reforma de São Januário. Como o Vasco já está bem avançado na questão, o assunto, como eu falei, já foi aprovado pela prefeitura e a prefeitura mandou para a Câmara Municipal. Estão tendo debate, já teve uma primeira audiência pública, ainda imagina-se que tem pelo menos mais duas, e depois o projeto é colocado em votação. Uma vez aprovado, o Vasco já tem tudo legal ali, burocraticamente legal, para usar esse potencial construtivo. O Flamengo teve uma reunião, se eu não me engano, no dia 15 do mês passado, o presidente Rodolfo Landim teve uma reunião com o prefeito Eduardo Paes e alinhou essa questão do potencial construtivo. Inicialmente, a ideia da prefeitura era negociar esse potencial construtivo com a Caixa Econômica Federal, que detém o terreno do gasômetro, que é onde o Flamengo, primeiramente, quer construir seu estádio. E aí, o que ela faria? Ela calcularia o potencial construtivo da região do gasômetro, do terreno da Caixa, e disponibilizaria esse potencial construtivo para a Caixa vender em outras regiões da cidade, ou seja, o mesmo mecanismo que usou para o Vasco. E aí, em contrapartida, a Caixa baratearia o preço do terreno lá do gasômetro para vender para o Flamengo. Só que nas reuniões mais recentes, o que ficou alinhado foi o contrário, foi uma outra opção, que foi gerar o potencial construtivo da Gávea, tendo a obrigação de que, com o potencial construtivo vendido no cálculo sobre o potencial da Gávea, o Flamengo teria que ter a obrigação de usar esse valor arrecadado de potencial construtivo na obra de seu estádio. E aí seria uma coisa à parte. O Flamengo teria que negociar a compra com a Caixa do terreno, e aí, uma vez a Caixa aceitando vender o terreno, o Flamengo pegaria a verba do potencial construtivo para colocar na obra. Aí eu não sei se o Rodrigo, acho que ele tem um pouco de informações sobre a negociação com a Caixa, assim, né, que ainda não andou, né? Então, lá na Gávea seria o seguinte, o Flamengo geraria 170 mil metros quadrados de CEPAC, que é o nome do potencial construtivo, né? Hoje tem 30 mil construídos na Gávea, eles ainda têm um projeto para aumento de construções na Gávea, mais 45 mil, sobraria 170 mil de potencial construtivo. Isso dá algo como entre 450 e 500 milhões de reais. Esse dinheiro pode ser repassado para a própria Caixa, para o fundo imobiliário que detém o terreno do gasômetro, com parte ali do pagamento ali numa operação que você cederia os CEPACs, e aí eles teriam potencial construtivo por ali, por aquela área do próprio área do porto, e aí isso seria uma parte do pagamento do terreno, ou pode ser vender no mercado, como vai fazer o Vasco. A venda não isso é uma coisa que é importante dizer, não é facílima. Tipo, não beleza, já tem o potencial, é super fácil vender. Já ouvi, inclusive, que o mercado tem uma certa saturação de potencial construtivo aí sendo vendido. Mas essa operação direta com o fundo talvez fosse o que fosse mais fácil, porque você ia baratear o preço do terreno,
que hoje tinha uma discussão com a Caixa queria, sei lá, em torno de 500 milhões de reais, o Flamengo queria mais perto de 200 milhões de reais, pagar ali pelo gasômetro. Então, eu acho que me parece que esse caminho é o mais viável, de você usar uma parte desse potencial construtivo para comprar o terreno e aí ele ser cedido para o fundo da Caixa que detém o terreno do gasômetro. Essa é a operação. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atento, né, Braz? Isso aí vale para Flamengo e Vasco, é que o prefeito Eduardo Paes sempre vem com esses projetos relacionados a clubes que são muito populares em época de eleição, né? Já teve o projeto do gasômetro lá atrás, ele disse que ia fazer tudo, tal, sei o quê. Na época da eleição lá atrás, e o presidente, na época, que era o Bolsonaro, também falou que ia andar tudo, e depois passou a eleição e o negócio ficou travado há um tempão. Então, se o Flamengo quiser tocar isso, tem que tocar antes da eleição, porque depois que passa a eleição, a vontade parece passar um pouco dos gestores públicos. Inclusive, o Rodrigo, só uma pequena diferença, o porque... O Pedro Paulo, por exemplo, está sempre em todas dessas negociações aí, né? Ele é muito ativo na época que tem eleição. Aí depois passa a eleição, o assunto some completamente do noticiário, ninguém mais faz nada. Então, se o Flamengo quiser aproveitar, tem que aproveitar a onda do ano eleitoral para fazer isso. Sim. Inclusive, ontem o Eduardo Paes, ele brinca com o Pedro Paulo, né? Ele foi divulgar o outro projeto ali da região portuária, que, se não me engano, é Parque do Porto, né? Que vai ali modernizar. Geral ali, né? Que ele quer transformar em algo parecido ao aterro do Flamengo. Eu vi a matéria. Isso. E aí ele no Twitter, depois ele faz uma nova postagem onde marca o Pedro Paulo. E aí, o estádio do Flamengo vai sair? E aí o Pedro Paulo brinca. O que eu sei é que o Pedro Paulo, de fato, foi o homem nomeado pelo Eduardo Paes para tocar esse projeto do estádio do Flamengo. Inclusive, eu sei que ele tem tido algumas reuniões aí com figuras da diretoria do Flamengo, até com lideranças de torcida organizada, sobre o tema. Agora, a questão no caso do Vasco, o Eduardo Paes já canetou. O assunto já foi para a Câmara, está só pela votação da Câmara para voltar para ele, enfim, está um pouco mais avançado. No caso do Flamengo, foi o que você falou mesmo, ainda está na questão da promessa, ainda está na questão da conversa. O Vasco ele teve uma preocupação, e aí teve o pessoal do Pedrinho ali, uma articulação para tentar acelerar essa questão na Câmara, justamente pelo que você falou, que é ano eleitoral, depois que se deixar para depois da eleição, as coisas podem tomar um outro rumo. Então, eu acho que conseguiu acelerar isso. A do governador meio reticente do que vai acontecer com o Maracanã se tivesse o estádio do Flamengo. Então, a gente sabe que quando começa a andar o projeto do Flamengo, em geral, surge um monte de forças aí antes para parar o negócio, né? Então, vamos ver se vai andar de fato. E assim, além disso, o Flamengo ainda precisa resolver com a Caixa, né? Porque pode acontecer do Flamengo conseguir potencial construtivo, mas ainda tem uma segunda negociação que é com a Caixa. Dá para dizer que há um empenho aí do Landim de ser essa grande realização desse segundo mandato dele, até o fim do ano ele entregar esse terreno e alguma coisa já encaminhada para a construção do estádio. Se ele vai conseguir, o que é uma coisa que a gente vai ter que observar até o fim do ano. É só para ligar. Foi mal. Pode continuar, pode completar. É que é ano eleitoral do Flamengo também, né? Que você ia falar. Exato. Isso aí. O último ano de mandato dele, né? Então, quer deixar um legado nesse sentido. E só para assim, resumir, ou seja, qual é a ligação do projeto do Vasco e do Flamengo? Se caso o potencial construtivo do Vasco for aprovado na Câmara, muito provavelmente o Flamengo conseguindo para ele também, muito provavelmente vai ser aprovado também na Câmara. A tendência é essa. Mas é isso que eu tinha para informar sobre esse assunto, que eu consegui passar um pouquinho aí. Tá ótimo, Braz. Eu vou ter que começar a encerrar aqui, né, nossa live. Já estamos aqui há um tempão, já quase uma hora. Muito obrigada a todo mundo que participou. Eu vi vários comentários aí sobre tudo que a gente falou aqui, principalmente sobre Gabigol, né? Tem uma galera aqui, tem torcedor do Vasco também, torcedor do Corinthians. Todo mundo está querendo saber sobre Gabigol, porque esse assunto vai movimentar aí o futebol brasileiro até o final do ano, com certeza, ou até o meio do ano, né? Dependendo de quando essa definição sair. Então, quero que todo mundo deixe o like aí, porque eu tô vendo que tem mais de 1.000 pessoas assistindo e a gente só tem 600 likes. Então, pelo amor de Deus, deixem o like de vocês. Tem o QR Code aqui, deixa o lado aqui do canal do Flamengo no WhatsApp também, para vocês ficarem sabendo de todas as notícias, votar nas nossas enquetes também, participar dessas lives aqui que a gente faz.
E, enfim, muito obrigada, né? A enquete sobre a renovação do Gabigol ficou com não a história dele no Fla, acabou 63%. Então, ao contrário do nosso canal do WhatsApp, né? Aqui no YouTube, a galera acha que a Os história do resultados Gabigol no foram Flamengo totalmente opostos, é isso, Luiz? totalmente oposto, porque aqui foram Pois é. 20% falando que ele merece uma chance, e lá foram. Eu não sei como é que tá agora, eu vou até abrir aqui para ver como é que essa votação tá agora, porque sempre muda assim. Deixa eu ver. Ou Continua seja, avançando por muito. 12 mil pessoas falando que pediu desculpa, tá tudo bem e passou a situação. E 5 mil pessoas falando que tem que sair do Flamengo. Então, assim, tá bem dividida a torcida do A galera Flamengo, no né? Vai WhatsApp ser tem o coração mais interessante. mole em relação ao Gabigol. isso aí. É mais dura com ele. Tem o pessoal que vai perdoar, é mais fácil, né? Tem uma galera que tá totalmente boladona com ele aí, não vai perdoar. Então, vamos ver como é que vai ser, né? A gente vai ter essas reações aí na quarta-feira, depois no Maracanã também, quando o Flamengo reencontrar a torcida do Maracanã, que vai ser contra o Milionários, né, na Libertadores. Então, lembrando que final de semana não tem rodada de novo, né? Seria o jogo contra o Grêmio, mas não vai ter rodada que o Brasileirão tá parado. Então, Rodrigo, para a gente finalizar aí, o Braz também vai dar a opinião dele. O que vocês acham do jogo amanhã? Qual a expectativa? Amanhã não, quarta. Meu Deus, tô falando amanhã toda hora, gente. Perdão. Quarta-feira, o jogo quarta-feira. O que vocês acham que vai ser nesse jogo quarta-feira? O Flamengo vai seguir nesse bom momento, né? Ou vai sofrer um pouquinho ali contra o Amazonas, que é um time organizado, né? Tá dando trabalho aí para alguns clubes. O jogo vai ser bem diferente do Maracanã, porque o Amazonas não vai jogar todo lá atrás, até porque não tem nem sentido. Ele seria eliminado se ficasse todo lá atrás. Ele tem alguns jogadores aí conhecidos, né? Vamos ver se o jogo vai estar em campo depois de ter sido preso pouco antes do jogo, nos últimos jogos do Amazonas aí. Enfim, mas acho que não vai ser um jogo fácil. A gente viu no sentido que o próprio Amazonas ganhou do Santos pela Série B, né? Não é um time ruim. O Adilson armou um time, a gente viu com a forma como se defendeu contra o Flamengo, uma forma muito eficiente. Agora, se der mais espaço, o Flamengo tiver uma atuação no nível do que jogou contra o Bolívar e contra o Corinthians, e tiver essa coisa de pegar de pressão ali na saída de bola do Amazonas, recuperar e matar, concluir rápido para gol, que é como tem sido eficiente agora, né? Aí eu acho que tem grande chance de classificação. Mas não acho que vai ser um passeio assim completo, não. Não sei, assim, também às vezes tem um primeiro tempo ali que faz um gol, acaba abrindo todo o outro time. Mas eu acho que vai ser um jogo com um perfil bem diferente do que foi do Maracanã. Bom, eu acho que, como teve o adiamento da rodada do Brasileiro, o time está um pouco mais descansado. Acho que o Flamengo vence de novo. Não sei se vai ser uma vitória elástica ou não, mas vence de novo. E sobre a situação do Gabigol, quero ver essa galera que está boladona com ele, se porventura ele fizer um gol decisivo na Libertadores, essa galera vai continuar bolada com o cara. Futebol é dinâmico, a gente sempre fala isso. Então, faça o que nem o Bruno Braz, que arrumou um cenário perfeito para o fim dessa live, que é entre no canal do UOL no YouTube, acompanha a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho também, para não perder nenhuma live do Flamengo, e nem tem outro clube também, se você estiver interessado em saber as notícias dos outros clubes. A gente tem muita gente boa aqui, todo dia tem live de alguém, então fiquem ligados aí na programação do UOL ao vivo sempre. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou, não esqueça de deixar o seu like e de mandar para os amigos também a live, né? Porque aí vai mandando para todo mundo e a gente fica bem aqui. Toda semana a gente vai falar de Flamengo aqui, beleza? Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Braz. Obrigada ao Renato também, que participou aqui mais cedo. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Até a próxima.